Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer um tema diferente. Estou já há 2 semanas sem postar os oráculos, mas eu quero retornar a eles com toda certeza. Eu tive alguns impedimentos, mas voltarei em breve com os oráculos também. E hoje eu vim aqui para falarmos sobre cápsula do tempo. Talvez muitos não conheçam, não saibam o significado, mas logo vocês irão entender, porque eu vou explicar direitinho o que é uma cápsula do tempo, como se faz uma cápsula do tempo e qual é o objetivo disso. Então, o que eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês? Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e este ano, cada um de nós fez as nossas realizações, ou deixamos de fazer coisas, ou nos distanciamos de pessoas, ou mudamos de emprego, enfim, né? Podemos ter feito várias mudanças na nossa vida, e eu gostaria de saber de vocês se vocês têm o hábito de fazer um planejamento no início do ano, de como é que você quer o seu ano, o que é que você quer de novo para o seu ano. Então, a cápsula do tempo nada mais é do que um planejamento do ano que virá. Mas o que é interessante é a forma como você vai construir esta cápsula. Então, eu vou compartilhar com vocês um modelo de uma cápsula do tempo que eu particularmente faço, e depois talvez eu faça um vídeo especificamente para contar para vocês a minha experiência mais completa de realização das cápsulas do tempo, que eu já faço há alguns anos. E houve um ano em que os acontecimentos foram muito especiais. Mas antes de falar sobre isso, nem sei se vou falar nesse vídeo ainda, porque eu quero deixar vocês focados para fazer a sua cápsula do tempo. Eu quero, então, explicar como é que se faz a cápsula e dar algumas dicas para vocês, que para quem se interessar de fazer, eu acho super mega interessante. Porque é você entrar num ano com os seus sonhos no papel. Independente se você vai conseguir realizar todos ou não, mas você realmente colocar no papel tudo aquilo que você de coração deseja realizar. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um arquivo. Vamos lá. Pronto. Cápsula do tempo. Planejamento de sonhos. Então, olhem como é algo que nos remete às vezes à fantasia, né? Sonho. Será que nós conseguimos realizar os nossos sonhos de acordo com, né, com aquilo que realmente... Será que eu tenho capacidade de realizar os meus sonhos? O quanto eu de fato quero que cada desejo se realize? Quanto eu me dedico de fato para realizar as coisas que eu quero? Então, a cápsula do tempo, ela vem nos trazer uma reflexão a respeito do quanto eu estou de fato, quanto vocês de fato estão se dedicando para essa realização. Então, vamos lá entender um pouquinho o que é a cápsula do tempo. Então, é uma atividade anual que realizamos para planejar os nossos desejos, os nossos sonhos, colocando no papel como forma de concretizar a intenção de realização. Porque nem tudo que eu sonho eu consigo concretizar, eu consigo realizar.
mas sonhar é permitido. E uma coisa que é importante nós termos em mente é não sonhar excessivamente alto, né? É tomar cuidado com... Existe um limite, existe um equilíbrio que nós devemos ter na nossa mente, mas nunca deixar de sonhar. Porque às vezes nós sonhamos alto demais ou desejamos coisas que estão tão longe de nós e que quando chegamos no final do ano e nós não conseguimos realizar, isto pode gerar uma frustração. E na verdade, quando você se conhece de fato, você sabe de verdade o que é que você quer para a sua vida. E você também conhece as dificuldades, você conhece os impedimentos, você sabe até onde você pode ir. Mas você também pode se dispor a lutar para conquistar aquilo que você deseja. E se isso for realmente, se você realmente tiver a intenção solidificada no seu coração, com toda certeza, você vai conseguir realizar. Então, cápsula do tempo é isso. É você colocar no papel todos os seus sonhos, tudo aquilo que você quer para o seu ano que virá. Ok? A cápsula do tempo é um documento que você constrói com base em todos os nossos desejos, tanto materiais como relacionados a conquistas pessoais, emocionais, de comportamento, relacionamentos e outras coisas que possam nos elevar. O elemento mais importante no ato da elaboração é a sua intenção verdadeira, depositando a confiança de que tudo o que você deseja será concretizado. Então, eu trouxe aqui como o título como o ritual da escrita. Como é que eu vou escrever a minha cápsula do tempo? Eu vou só parar de compartilhar um pouquinho para falar mais de pertinho com vocês. É muito importante que ao escrever a cápsula do tempo, eu sei que eu acho que eu escrevi isso no meu modo no modelinho, mas é muito importante quando você vai escrever a cápsula do tempo, você escrever como se você já houvesse realizado aquele sonho, aquele desejo. Então, escreva sempre agradecendo e contando como foi o que você conquistou e como você está se sentindo com o que você conquistou. É importantíssimo que você traga para o momento presente aquilo que você quer realizar lá na frente. Então, essa é a primeira dica, né? Faça esse documento realmente como se ele já houvesse acontecido. Você vai fazer agradecendo por ter conquistado cada coisa que você sonhou, cada coisa, cada desejo que você tinha de verdade no seu coração. Ok? Então vamos lá, vou voltar a compartilhar. Então este é um momento seu. Valorize e seja o mais íntegro e verdadeiro para construí-lo. Prepare a sua mente, o seu coração, fazendo uma meditação ou uma oração para que você esteja pleno ou plena quando for escrever. Então, o que é importante? Medite a respeito. O que é que eu quero do ano que virá? Fique à vontade se quiser escrever fazendo um ritual de preparação, como acender uma vela, um incenso, fazer uma oração, se conectar com o seu mentor ou o seu anjo da guarda, ou algum ser estelar que você confie. Peça intuição para que venha à tona todos os teus desejos, os seus sonhos, os sonhos que você acha que realmente merecem ser realizáveis. Que sejam adequados não só para o que você espera,
para este novo ciclo, mas também para o que você merece. E é opcional, né? Você pode colocar ali um copo com água, pedir para que seja ali depositado naquela água as energias, as vibrações que você precisa para se intuir e fazer. Você pode também colocar um mantra, fazer uma oração e meditar ouvindo um mantra, para que você se inspire antes de você efetivamente pegar caneta e papel e escrever. Então, existe uma outra alternativa que seria digitar, mas se você puder escrever, não existe coisa melhor. E se você conseguir escrever a lápis, melhor ainda, né? Porque o lápis é da madeira, vem com a madeira, vem da madeira, e fica mais fácil você trabalhar com a natureza dentro desse ritual. Ok? E aí, o que eu posso escrever? O que você pode escrever? Nós podemos optar por colocar os desejos, tanto materiais como relacionados a conquistas pessoais, emocionais, de comportamento, como eu já disse lá atrás. Coisas que possam nos elevar. Você deve escrever sempre com os verbos conjugados no presente, como se tudo já estivesse conquistado e realizado. Foi isso que eu já coloquei aqui para vocês. E como é a estrutura? Isso é uma carta. Você está fazendo uma carta para o seu eu no futuro. Você vai escrever uma carta. E como é que vai ser a estrutura desta carta? Então, primeiro, descreva quem você é, com todas as virtudes que você tem e com as que deseja ter, caso ainda não tenha desenvolvido. Fale sobre você com todos os atributos que você deseja reforçar neste período. Por exemplo, eu, Roseli do Amaral, sou uma pessoa próspera, saudável, inteligente, amorosa, gentil, equilibrada, justa, destemida, corajosa e muito feliz. São os meus atributos. Então, escolha os seus atributos. Sou uma pessoa paciente, sou generosa, entendeu? Então, vão buscar tudo que vocês acham de vocês. Coisa que nós normalmente não fazemos, porque nós sempre esperamos esses atributos virem do outro, esses elogios virem do outro. Mas raríssimas são as vezes em que nós olhamos para dentro de nós e dizemos e sentimos de coração o quanto nós somos realmente porretas naquilo que nós fazemos. Você pode dizer, sou livre e tenho a capacidade de ir e vir para onde eu precisar e desejar sem restrições. Porque nós precisamos entender que nós precisamos, antes de conviver com os outros, independente de que situação seja, com família, filhos, pais, trabalho, amigos, né? Entender que nós podemos fazer as escolhas que nós realmente desejamos. Quantos estão hoje vivendo relacionamentos infelizes, trabalhos infelizes, que não agregam, cultivando amizades que também não agregam, que não nos fazem nos sentir melhores, né? Que não são fiéis. E ficamos às vezes esperando receber elogios, apoio de pessoas, quando nós deveríamos receber em primeiro lugar de nós mesmos. Então, inicie essa carta falando sobre você. Quem é você?
eu sou isso tudo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras que você possa escrever sobre você mesma e o quanto você se admira, né? E acima de tudo, que você neste ano, será exatamente esta pessoa, livre, no ir e vir e nas escolhas que você vai fazer, ok? Então, inicie a sua carta exatamente assim, descrevendo todas as suas virtudes, aquelas que você nunca parou para prestar atenção. E vou dar um exemplo aqui. Eu não sou muito paciente, mas é uma virtude que eu gostaria de praticar no próximo ano para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então, o que você vai escrever? Eu sou uma pessoa paciente. Porque você quer isso de coração, ok? 2. Fale sobre sua vida amorosa. Como você quer que ela seja? Descreva o seu relacionamento amoroso e, se não tem, como gostaria que fosse. E se você não quer ter ninguém, descreva como você quer a relação consigo mesma. De se aceitar como você é, de se aceitar com todos os seus erros e acertos, e entender que você é uma pessoa que está aqui, neste momento, em transição, aprendendo a ser melhor. Então, neste momento você vai falar da vida amorosa, da vida afetiva, né? E é ideal que você entenda que, às vezes, você não tem um parceiro, mas você gostaria de ter. Como é esse parceiro que você gostaria de ter? Então, ao raciocinar sobre isso, ou raciocinar sobre a relação doentia que você está tendo e que não lhe agrada, você refletir sobre o que você quer fazer com essa relação. Se você quer continuar, se você não quer continuar, e aí você vai escrever sobre isso. Então, qual o perfil ideal do companheiro que você deseja para estar ao seu lado, lado a lado, para ser o seu parceiro de fato? Nem à frente e nem atrás de você, do seu lado. Então, exemplo que você pode escrever: eu tenho um relacionamento afetivo incrível, cheio de amor, de cumplicidade, de amorosidade, de troca. Sou muito feliz, sou amada, sou respeitada por meu marido ou por meu companheiro, esposa, namorado, namorido. Me sinto querida e reconhecida pelos meus dons e talentos e sou valorizada. Então, escreva neste item, né, como é que você quer a sua vida afetiva, ok? E se você estiver num relacionamento que não lhe cabe mais, né, descreva que você está, né, vivendo um momento com um novo parceiro, da forma como você idealiza, ou ainda que você está liberta de uma relação que era tóxica, né? Eu estou dando exemplos, e aí cabe a vocês decidirem, refletirem aquilo que é bom para vocês nesse quesito da vida afetiva. Eu tenho certeza que vocês estão me entendendo. Item 3. Descreva o seu relacionamento com sua família. Quando eu digo família aqui, eu estou falando de pais, irmãos, filhos. E quem mais entender que você faça parte desta relação. E neste caso não estou falando da vida amorosa, da vida afetiva, né? Marido, mulher, namorado, esposa, enfim. Aqui é o seu relacionamento com pais, irmãos, filhos. Como é que você se sente em relação a isso? E como que você deseja que seja essa relação? Lembrando que em todos os casos, escreva sempre o positivo que você deseja, mesmo que ainda não o tenha atingido. Toda família tem pessoas que às vezes nós temos algumas rusgas, a gente não consegue se entender bem,
Mas algo que nós precisamos aprender é a respeitar até onde eu posso olhar para o outro com esse olhar de crítica, ou olhar com um sentimento de menosprezo, ou de irritabilidade, ou de frustração, ou achar que eu recebi pouco dos meus pais e não me dou bem com os meus irmãos, não consigo ter um relacionamento saudável com os meus filhos. Que neste momento você possa olhar para cada ser que pertence ao seu seio familiar e que você possa perceber que cada um é o que é, que ninguém dá o que não tem para dar, e que cada um tem os seus valores e cada um está num momento dentro da sua linha de vida. E o que nós devemos fazer é começar a compreender que as relações familiares, via de regra, na maioria das vezes, elas são karmáticas. Tanto que nós não podemos nunca pensar em fazer um divórcio energético de uma relação entre pais, filhos e irmãos. Porque estes sim são as famílias, os seres que escolheram fazer parte desta família. Então é importante que você escreva que você está numa relação saudável com pais, irmãos e filhos, né? Ou agregados, para você entender que você pode ir melhorando este sentimento, né? Aprendendo a respeitar os outros como eles são e a respeitar e compreender a diferença que existe nos valores de cada um, ok? Então, no item 3 vocês vão falar sobre esta relação com a família. O 4. Fale da casa onde você mora ou a dos seus sonhos, com tudo que você deseja nela. Descreva com o máximo de detalhes. Fale do seu veículo, dos seus móveis, tudo que você quer de verdade, que você entende que te fará bem. Por exemplo, conte, mesmo que não seja ainda a casa dos seus sonhos. Conte que você mora numa casa confortável, imagine todos os detalhes, a decoração, os móveis, diga que ela é linda, com todas as belezas e facilidades que eu aprecio. Além desta casa linda, eu tenho um carro confortável, da cor, do modelo que sempre sonhei e que me permite deslocar com segurança para onde quer que eu vá. Então, veja, esse é o momento de você, se você já tem uma casa que você ama, é o momento de você agradecer por isso. Se você tem uma casa que você sente que ela não é sua, que ela é alugada, mas você não tem condição de ainda, vamos dizer ainda, porque o ainda significa que eu ainda posso, que eu posso um dia fazer e ter. Então vamos começar a trabalhar no ter. Eu não tenho hoje, mas eu posso ter, eu posso começar a fazer um movimento para conquistar. Se eu estou numa casa que eu alugo e eu gostaria de estar numa casa melhor, vamos escrever que você no próximo ano estará numa casa melhor. E vai mudando. Eu gostaria de falar que eu quero adquirir a minha casa própria. Escreva como é essa casa própria que você quer. Coloque com detalhes. Se você quiser, você pode até desenhar a casa que você quer. Mas descreva do seu coração como é a casa dos seus sonhos. Então, sempre tomando o cuidado para falar, eu quero morar numa mansão, tá? Mas você vai conseguir bancar uma mansão? Né? Então, faça dentro das suas possibilidades e da sua capacidade de transformação. E acima de tudo, do seu desejo de movimentar para conquistar
esta nova casa. Ah, minha casa, eu gosto, eu tenho uma casa legal, tal, mas eu tô precisando pintar. Então vamos colocar lá que eu vou pintar a casa de uma cor X, Y, que eu quero mudar energeticamente a cor da casa, trazendo mais alegria, mais vida. A pintura sempre remove energeticamente coisas que possam estar ali atrapalhando. As paredes retêm energias discordantes. Então vamos fazer essa limpeza, não só pintando, mas fazendo uma limpeza energética, ok? Então escreva como é a casa, a sua casa do ano de 2026, ok? Em quinto lugar, você vai falar sobre o seu trabalho profissional. O que você espera para esse ano, considerando que são coisas possíveis de realizar? Seja no trabalho atual ou um outro que você deseje alcançar. Então você pode dizer assim: eu tenho um cargo onde eu sou reconhecido e valorizado. Eu produzo um resultado onde eu posso ajudar as pessoas e conquisto o respeito de todos. Outro exemplo. Eu sou, aí você vai descrever a sua função. Eu sou arquiteto, eu sou enfermeiro, eu sou professor, né? Mesmo que você, se você não hoje você não tem uma função fora de casa, não se esqueça que dentro de casa há muito trabalho para fazer, e esse é o nosso trabalho, né? Eu sou a dona do meu lar, né? E eu zelo pelo meu trabalho, não importa onde seja, se é na minha casa ou se é no meu trabalho de verdade. Eu zelo, tenho prazer, tenho dedicação. E o faz ou que função você gostaria de exercer e descreva que você já está executando. Então, aqui você vai falar sobre o seu trabalho profissional para aqueles que trabalham, ou sobre o trabalho ou as artes, as coisas que você gosta de fazer em casa e que você te faz sentir bem, né? O trabalho que você faz na sua casa. Em sexto lugar, fale sobre o seu rendimento. Pense no valor justo que você imagina receber, lembrando sempre que deverá fazer a sua parte para que isso e todo o resto aconteça de fato. Escreva como você contribui para ter este provento de forma honesta e merecedora. Por exemplo, eu estou ganhando 10 mil reais por mês no meu trabalho abençoado. Descreva o valor que você deseja receber como se já o estivesse recebendo. Ah, é possível dentro da sua profissão você ganhar os 10 mil reais que eu falei? Ok. É possível eu ganhar mais? É possível eu ganhar 15? Coloque 15. Só que o que vocês precisam ter em mente é a importância de que não adianta eu desejar receber 10 mil, 15 mil e não procurar ou melhorar o meu processo dentro do trabalho, mostrando o meu valor, ou ir buscar lá fora alguém, um outro trabalho que me valorize. Não adianta eu ficar de braços cruzados sem me movimentar, porque nada vai acontecer. Não existe milagre. Ninguém vai bater na sua porta para te dar um salário maior só porque você desejou e ficou lá de braço cruzado esperando, né? Então, é nesse sentido. É você querer, é você se movimentar para que as coisas comecem a acontecer. E o universo vai entender, opa, ela está mudando o currículo dela. Ela está começando a procurar colocar em algumas plataformas. Ela está lá na rede social colocando as suas funções, os seus desejos
de buscar alguma coisa melhor, por que não, né? Então, é isso que nós precisamos. Não basta sonhar. É preciso que faça um movimento em prol de realizar, ok? 7. Viagens que você deseja fazer. Então, você vai escrever lá, vamos supor que você queira ir para a Itália. Eu viajei para a Itália e a viagem foi maravilhosa. Que lugares da Itália que eu quero conhecer? Ah, eu quero conhecer tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ok. Pesquise como é essa viagem que você quer fazer. Como é esse lugar que você quer ver. Conheci lugares encantadores, conheci uma cultura diferente que me permitiu valorizar mais ainda quem eu sou. Levar a alma para passear, você dá a ela alegria e amplia o conhecimento de compartilhar com outras pessoas de uma outra cultura. Ou de conhecer uma história que nos construiu. Então, escreva, descreva, pesquise como é este lugar que você quer tanto conhecer. E vá escrevendo detalhadamente, como se você já houvesse ido. Apreciei uma culinária diferente e me permiti abrir a minha consciência com a diversidade existente. Estas são algumas ideias que você pode inserir, considerando todos os seus desejos como já satisfeitos e realizados. Então, antes de fazer a sua viagem, fisicamente, presencialmente falando, faça escrevendo no papel, faça pesquisando. E quando você deseja muito de coração, o universo vai entender. E ele vai colocar no seu caminho, acredite, tudo aquilo que você deseja. Mas você precisa se movimentar para que isso aconteça. Escolha alguma situação que você esteja com dificuldade de realizar. Exemplo, uma situação jurídica que está demorando para definir. Ou algum curso que você deseja fazer, ou o que imaginar que precise ser definido ou decidido de uma vez por todas. Escreva com o máximo de detalhes como espera que aconteça. Então, não economize palavras, não economize desejos, não economize sonhos. Tenha coragem de enfrentar os seus desejos, olhando de frente para eles. Às vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, remetem a fazer rupturas com trabalho, com pessoas, com relacionamentos, com amigos. E nós precisamos encarar isso de frente. Isso se chama coragem. Então tenha coragem de pedir, né, para que aquela situação seja resolvida. Na verdade, você não vai pedir, né? Antigamente, nós fazíamos as cartas da cápsula do tempo pedindo. E hoje eu aprendi, né, na verdade, já uns 5 anos atrás eu tenho feito com este modelo, eu já considero realizado. Ok? Então, escreva com o máximo de detalhes tudo que você sente que ainda eu estou procrastinando na realização, para realizar um curso que eu quero muito. O que eu vou fazer para conseguir isso? Eu preciso economizar, enfim, reflita primeiro e aí depois você vai dizer lá que você realizou. Porque você já sabe o caminho. Você só precisa ter coragem de trilhar o caminho para fazer o que você deseja, né? Mesmo que seja para fazer uma ruptura dolorosa, que possa ser dolorosa para o outro ou para você, ok? E 9, se quiser, fale dos amigos verdadeiros. Então, escreva. Se você tem amigos que você tem um apreço muito grande
e que eles são muito importantes na sua vida, fale sobre eles. Diga o quanto você é feliz quando você é acolhido pelos seus amigos. E como as pessoas enxergam e valorizam os seus dons e talentos. O quanto eles preenchem a sua vida com alegria. Ok? Então, este foi o último item que eu procuro colocar na minha cápsula do tempo. Essa estrutura que eu apresentei são algumas sugestões, mas você pode criar outros tópicos de acordo com o seu olhar e desejo sincero. Escreva tudo no tempo presente e muito cuidado para ser sempre positivo. Nunca diga nunca ou não consigo ou não quero mais. O negativo não cabe aqui. Invista todo o tempo que quiser para fazer esse documento e selar junto ao divino, porque ele te apoiará em todos os seus desejos e afirmações. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Invistam tempo para fazer esse documento. Como eu disse lá no começo, faça um ritual, faça uma meditação, reflita sobre cada área desses itens que eu sugeri, reflita sobre outros itens que eu não citei, mas que poderia ser importante para você. Mas não importa quanto tempo você vai demorar para fazer. Eu normalmente costumo fazer essa minha carta, eu finalizo ela normalmente no final de janeiro, porque o ano está começando, a gente ainda está atribulado com festas de final de ano, viagens, enfim. E aí, no momento em que eu relaxo, eu falo agora, eu vou começar a trabalhar na minha cápsula do tempo. Se você não conseguir, achar que é muito fazer tudo num dia só, vá até onde você conseguir. E se não se sentir pronto em falar ainda sobre um ou outro item, deixe ele para depois, deixe ele por último. Mas faça, né? Faça. Demore quanto tempo você tiver disponibilidade para fazer, mas faça. Se você vai demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, não importa. Ok? Então, isso é importantíssimo que vocês fiquem atentos. Não tenham preguiça. Não tenham preguiça. Realizem. Porque sonhar é mágico. Mesmo que seja uma fantasia, ainda. Se você realmente quer, você vai conseguir. Mas você precisa primeiro realizar aqui dentro. Então, vamos exercitar, ok? Vamos lá que eu vou continuar dando dica para vocês. Então, só finalizando aqui, né? O negativo não cabe aqui. E aí, invista todo o tempo que quiser para fazer esse documento e selar junto ao divino, junto ao universo. Você precisa ser convincente. Você realmente precisa dizer para ele que você quer uma mudança. E faça ela acontecer, ok? E o divino, o universo, vai te apoiar em tudo aquilo que você quiser de coração. Quando você terminar de escrever essa carta, agradeça. Segue uma sugestão de agradecimento nesta mensagem tão importante para o seu coração. Eu sou muito grata ou grato por ser quem eu sou, por todo o aprendizado recebido neste ano, por todos os presentes que eu recebo do Pai Celestial através das minhas relações. Então, esta é uma sugestão de um agradecimento final que você pode fazer ao finalizar essa carta. E o ritual de finalização. Quando você finalizar, agradeça por esse momento especial onde você se permitiu olhar para dentro de si
e colocar no papel tudo que você tem de sonhos guardados aí dentro de você. E que por muitas vezes você boicota ou ignora. Faça uma respiração profunda, solte o ar e devagar conecte-se com Deus, com o divino, com o sagrado, com o universo e faça uma oração. E aqui eu tenho a sugestão de uma oração. Deus Pai, Divino Criador, estou aberta para receber a sua luz. Eu solto todos os aprisionamentos e crenças limitantes. Eu recebo a luz divina com amor. Eu recebo a graça divina. Eu mereço amor na minha vida. Eu agradeço a prosperidade. Eu agradeço a sintonia das riquezas do céu e da terra. Obrigado, Deus, por libertar-me de todo o mal. Eu sou o que eu sou. E façam a grande invocação, que é a oração de Saint Germain. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpre-se o plano de amor e luz, e que ele cerre a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Finalização. Eu honro com todas as minhas forças o compromisso que eu assumi comigo mesmo e com os mestres. Permitirei a elevação da minha consciência e vibração, que essa seja a prioridade em minha vida. Dou minha total permissão para me conectar ao bem, à luz e à ascensão, para servir ao amor, à luz e à ascensão do planeta Terra. Assim é. Ok? Vocês vão fazer tudo isso, vocês podem escrever estas orações no final, ler em voz alta, incorporar, acreditar que isso é real, que isso é verdadeiro, que você está colocando os seus melhores sonhos, seus maiores desejos e apostando na sua capacidade de realização. Quando você terminar de escrever, coloque a sua carta em um envelope e cole. E guarde em um lugar onde ninguém acesse, inclusive você. Que seja um lugar onde você nunca mexe. Uma caixa, uma gaveta, um livro. Escolha um lugar que você sabe que você não vai ficar mexendo, ok? Porque é comum ficar curioso para abrir antes da hora. Não faça isso. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: eu não faço cápsula do tempo porque eu não sei o que eu coloquei lá. E aí é um exercício muito legal porque vocês vão observar uma outra coisa. Eu vou falar dela já já. Então, primeiro você vai guardar a carta no envelope, se você fez por escrito. Determine uma data no final do ano. Pode ser, eu sempre abria em novembro ou em dezembro, dependendo do período. Eu fazia junto com o pessoal que eu coordenava numa oficina.
E nós sempre abríamos ou final de novembro ou comecinho de dezembro, e abríamos todos juntos. E era um exercício muito legal. E caso você... então você pode determinar uma data e um horário se você quiser. Eu vou abrir, sei lá, dia 25 de dezembro, às 10 da noite. Ok? Tô dando uma ideia só, né? Um exemplo. Caso você decida fazer um arquivo digital, que você pode falar assim, não, eu prefiro digitar no computador porque é mais rápido e eu vou fazendo e já vou tendo ideia e vou salvando. Você pode salvar um arquivo numa pasta, que você poderá denominar lá um arquivo chamado Cápsula do Tempo. E aí você pode todo ano fazer e colocar lá, e depois é até legal você olhar e falar assim, nossa, tal ano eu pedi tal coisa assim, assim, e aconteceu só 2 anos depois. Mas eu continuei pedindo sempre, eu continuei me movimentando para fazer. Você pode estabelecer uma linha do tempo, né? Ter a curiosidade de olhar de vez em quando o que foi que você tanto queria, ou que você queria tanto, mas não aconteceu. Enfim, você pode criar uma pasta chamada Cápsula do Tempo, salvar com uma senha que só você sabe e anota essa senha em algum lugar para você resgatar quando você for abrir a cápsula. Porque se você esquecer a senha, acabou, né? Não dá para ler. E aí, na data escolhida, você pode criar um momento especial. Faça também uma meditação, reflita sobre tudo que você viveu naquele ano, tudo que você realizou. Use a sua intuição e faça uma oração agradecendo pelo seu ano, pelas realizações, pelos livramentos, entendendo que o que não foi alcançado pode não ter sido conquistado porque não era tempo, foi livramento, ou ainda não era hora de acontecer. E pode ser também que durante o ano seus valores mudaram e o que antes você tanto desejou perdeu a força. Então esse meu amigo que falava assim, eu não gosto de fazer porque eu não sei o que eu escrevi lá, porque o grau de comprometimento que ele tinha, ele achava que tinha que ser tão rigoroso que ele tinha medo de não fazer aquilo que ele escreveu. E, gente, as coisas não são assim. Nem tudo é exatamente como nós queremos. E, às vezes, nós realmente perdemos pessoas, oportunidades, empregos, amigos, né? É normal. Às vezes eu queria tanto um emprego, e aí de repente eu vejo que eu conquistei aquele emprego e foi uma baita decepção. Ou eu começo a prestar atenção em como as pessoas lá daquele lugar onde eu quero trabalhar vivem, ou eu começo a conhecer pessoas de lá e começo a perceber que o ambiente não é legal. E aí eu não quero mais. E tá tudo bem. E aí quando chegou lá no final do ano, você fala assim, olha, eu tinha escrito aqui que eu queria, mas eu deixei de querer. Então, é mais ou menos por aí. Então não se frustre se as coisas não ocorrerem exatamente como você deseja. Então o resultado você poderá se surpreender positivamente, e eu recomendo nunca se frustrar pelas situações e desejos não alcançados. Nem sempre o que desejamos é viável, seja para o momento ou para a vida aqui e agora. Aplauda e celebre as realizações e agradeça igualmente pelas não realizações. Talvez você ainda não esteja pronto para viver aquela relação, para viver aquele trabalho, para viver aquela situação, aquele desejo que você tanto queria. Ok? Então, aprenda a aceitar até as dificuldades. Muitas pessoas às vezes ficam períodos inteiros desempregados, passando privações.
E quando nós nos debruçamos nesses momentos apenas para reclamar, as coisas tomam um volume muito maior. As dores aumentam. Então, que eu possa olhar para cada dor e para cada situação como uma oportunidade de aprendizado. E é assim que nós devemos fazer. Ok? Então, atenção aos resultados. E as reflexões. Aproveite para fazer uma autoavaliação do porquê conseguiu realizar algumas coisas e o porquê de outras não terem sido alcançadas. Se não conseguir entender, não se frustre. Acalme o coração e deixe que o tempo te mostre as razões. Ele nunca falha. Deixe que a vida flua. Jamais desista dos seus sonhos. Após a abertura da cápsula, estará no tempo de realizar a do ano seguinte. Então é hora de colocar a mão na massa, né? Então, mãos à obra e bons sonhos. É isso que eu tinha hoje para vocês, neste final de ano, que sempre é muito conturbado para todo mundo. É momento de fechar balanço, é momento de preparar as festas, comprar presentes, realizar sonhos, comprar roupa nova. E diferente dos outros anos, permita-se fazer um planejamento, caso você não tenha o hábito de fazer. Mas para aqueles que já têm o hábito, parabéns, né? É um exercício muito rico, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma ideia diferente do pedir. Nós não devemos pedir, nós devemos agradecer pelo que nós conquistamos. E é assim que nós vamos desenvolvendo o planejamento do nosso ano, acreditando que nós somos capazes de fazer, desde que nós nos coloquemos em movimento e desde que nós acreditemos de verdade nos nossos sonhos para poder realizá-los, ok? É isso que eu tinha para hoje, esse exercício que pode ser trabalhoso, pode parecer trabalhoso, mas eu estou aqui apenas plantando uma sementinha na sua cabeça, para que você pratique com mais seriedade. Quando eu fazia este exercício numa sala, em meia hora, mais ou menos, com um grupo de pessoas, e nós selávamos, eu levava os envelopes, as pessoas colocavam os envelopes e nós guardávamos aquelas cartas, e no final do ano, e as pessoas que estavam ali no dia, elas colocavam as cartas endereçadas para elas, com o endereço em que elas moravam, e se no final do ano, quando nós abríssemos, alguém não estivesse presente, nós colocávamos a carta no correio, e a pessoa recebia aquela carta que ela escreveu para ela mesma, e a reação das pessoas era incrível quando elas vinham compartilhar conosco como tinha sido receber e ver o que tinham de fato conseguido realizar ou não. Então é isso. Isso é o que eu tenho para hoje, para vocês. Em outro momento eu conto para vocês da minha própria experiência fazendo a minha cápsula do tempo, ok? Então, bom trabalho para vocês, e eu espero ainda gravar mais algumas coisas para vocês até o final do ano, mas eu gostaria de desejar que o seu ano tenha sido incrível de aprendizados e que você utilize tudo isso como bagagem para fazer o próximo ano, para sonhar o próximo ano muito, muito melhor do que este, ok? Namastê, até a próxima.